Início a gravação. Pronto, já está em andamento a gravação. Muito boa tarde a todos que já estão, que estão chegando. Seja bem-vindo, mais uma aula de didática, né? Nossa segunda webconferência. A primeira está lá gravada, caso queiram dar uma olhadinha, quem não participou, né? E ainda teremos mais uma daqui a 2 semanas, né? Então, eu estou hoje com a querida professora Gislene. O professor Wollinger hoje não pôde estar presente, já tinha um compromisso, né? Tudo bem, Gislene? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Esperamos compartilhar aí as nossas experiências, conhecimentos, pesquisas aí sobre planejamento e mediação na educação profissional, certo, professora Olivier? Exato, perfeito. Então, é o seguinte, né? Uma parte importante da didática, ou seja, essa arte de ensinar, entre aspas, né, é o planejamento, que é tudo que vem antes do que a gente está chamando de mediação, ou seja, da ação docente junto com o aluno, né? Quando o aluno está em situação de aprendizagem, quando começa, né, essa interação entre aluno e professor, a gente chama de planejamento, né? Esse primeiro momento de planejamento ele é muito importante, embora é claro que, né, a gente sabe que às vezes quando o planejamento não é realizado exatamente como a gente queria, não é necessariamente sinônimo de fracasso. Às vezes pode até ser uma coisa boa, né? Porque sempre que a gente planeja algo em aula, né, pode haver redirecionamento, pode haver uma surpresa, pode haver um novo elemento que entra, etc. Então, uma aula raramente é a mesma, né? Mesmo planejada da mesma forma, uma aula nunca vai ser a mesma do que a outra, né? E lembrando, né, Olivier, que às vezes o professor no início do semestre, antes de ter contato com os alunos, ele faz o seu planejamento, o seu plano de ensino, depois o plano de aula, mas, no entanto, durante o decorrer do percurso formativo, ele começa a conhecer o perfil desses estudantes, ou seja, as suas necessidades, possibilidades, ritmos de aprendizagem, e faz com que aconteça isso que você disse, o replanejamento, adequando às necessidades formativas dos estudantes. Perfeito. Tanto é que a gente fala também da avaliação diagnóstica, né? Para justamente a gente entender quais são as necessidades maiores, em que ponto estão os estudantes da aprendizagem, etc, etc. Então, isso permite que a gente redirecione, que a gente repense um pouco os nossos critérios avaliativos, que a gente mude um pouco a estratégia ao longo do caminho, algum passo, algum elemento, né? Exatamente. Então, é isso mesmo que a professora Gislene está falando. E para garantir o nosso público da próxima webconf, né, nós trataremos sobre essas estratégias, né, apresentaremos para vocês estratégias de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Então, garantam aí na sua agenda o horário para a nossa terceira webconf, né, Olivier? Já vamos deixar aqui o nosso marketing. Perfeito, perfeito. E aí temos a professora Gislene, que é especialista nessa área de avaliação, né? Então, a gente vai ter um momento bem importante na próxima webconferência, né? A avaliação sempre é o que a gente chama aqui do terceiro momento, embora a gente saiba que a avaliação não é um depois, não é necessariamente depois, né? Ela vai acontecer ao longo do processo, mas a gente costuma separar para fins didáticos, né, mesmo, esses 3 momentos didáticos, né? O planejamento, a mediação e a avaliação, tá? Então, para começar aqui, o que a gente está propondo hoje é a gente tentar fazer um pouco ao modo que a gente fez no último encontro, mas a gente vai tentar fazer mais tipo uma web oficina. Nossos colegas até de pró chamam de web prática, eu estou chamando aqui de uma web oficina, porque a gente vai tentar fazer como se a gente estivesse construindo juntos esse planejamento de uma aula, tá? E isso vem justamente, né, para ajudar vocês a visualizarem também o que a gente está esperando de vocês, o que a gente também, para ir entendendo e praticando essas ações de planejamento, né, de acordo com a nossa atividade 2 do plano de aula, tá bom? A gente também tem uma videocápsula que a gente está pedindo para vocês,
E aí, depois desse planejamento do plano de aula, a gente vai falar sobre a videocápsula, tá? Então, não precisa se preocupar agora com isso. Daqui a pouco a gente vai falar disso mais especificamente com relação ao vídeo, essa videocápsula, tá? A gente gostaria muito que tenhamos tempo de abordar a mediação hoje. Esperamos que dê, né? A gente preparou uma coisa que eu acho que está bacana. Mas vamos ver como é que anda a carruagem hoje, né? Tá? Mas não precisem ficar preocupados. Caso não haja tempo hábil hoje, a gente vai puxar esse tema para a próxima webcom. Certo, Exatamente. pessoal? Exatamente, perfeito. A nossa próxima webconf a gente vai ter a tarde toda só para nós, né? Ah, então é a gente mesmo? pode abusar um pouco mais de vocês, assim, né? Ao longo da tarde, né? Deixa agendado aí da 1h30 até umas 4h30, pelo menos, para vocês ficarem conosco na próxima webconferência, ok? Sim. Só não vai ter merenda porque está no virtual, né? Mas a gente oferecia. Bom, quando a gente fala em planejamento, pessoal, a gente está falando o quê? Né? A gente está falando de pensar quais são essas estratégias e atividades, né, que a gente vai utilizar para alcançar determinados objetivos de aprendizagem. Né? Então, o professor não é apenas aquele que vai ensinar, professar, ficar falando, né, na frente dos alunos, é alguém que vai criar situações de aprendizagem, né, visando a aprendizagem de determinados assuntos, determinadas técnicas, determinadas competências, enfim. Aí vai depender um pouquinho do contexto em que a gente está falando, tá bom? E da aula, da área, etc, etc. Né? Tá ok, pessoal? Então, o planejamento de uma aula, o coração do planejamento é isso, né? Quais estratégias eu vou empregar para conseguir alcançar, né? Para promover, criar condições de aprendizagem para o meu aluno, ok? Claro que o planejamento de uma aula, a gente vai ver, ele tem várias etapas e vários momentos. A gente vai falar, por exemplo, dos momentos iniciais, que nós vamos dar um pouco de ênfase de forma estratégica, né? Para vocês pensarem já a aula, que é o seguinte, desde os primeiros minutos, a aula já tem a sua importância, né? Esse primeiro minuto da aula já tem a sua importância, porque ele vai criar aquelas condições, vai colocar o cenário, vai começar a tentar fisgar o aluno, etc, etc. Então, a gente vai falar nos momentos iniciais, a gente vai falar no desenvolvimento da aula e no fechamento da aula. Vejam, pessoal, que a gente está falando de um plano de aula, a gente não está falando do plano de ensino, que aí se estende ao longo do semestre, tá bom, pessoal? Então, a gente está falando aqui num plano de uma aula. Mas não deixa de ser também válido isso, né, para a gente estar pensando, né, no plano de ensino, que isso vai ter, né, a gente vai utilizar várias estratégias ao longo do semestre ou do módulo, etc. também, né, então, a gente também vai se valer dessas estratégias, dessas atividades visando a aprendizagem dos alunos. E lembrando, né, Olivier, para quem não tem ainda prática docente, né, não está no exercício da prática docente, na nossa sala há um modelo de plano de aula, tá? Então, é claro, existem vários modelos, dependendo da instituição, dependendo da concepção, né, de educação que se tem, mas ali a gente colocou um modelo de plano de aula condizente com o desenvolvimento das competências, atitudes dos estudantes da educação profissional. Então, lá na nossa sala, vocês podem acessar para quem não tem muito essa familiaridade com o plano de aula também. A gente deixou o modelo lá para vocês também, tá bom? Bem lembrado, Gislene, até porque, né, justificando aqui que o nosso plano de aula é bem sintético, né, ele é bem resumido, né, a gente não está pedindo, né, 500 itens, mas tem os elementos que a gente considera mais importantes, e esse que a gente está pedindo para vocês realizarem na atividade 2 está ligado a esse modelo que a Gislene, a professora Gislene colocou agora, né, que está disponível lá. Então, perfeito. Bom, então, a gente tem esse plano, né, e essa mediação. E essa mediação,
ela também pode ser planejada, né, pessoal? Então, a gente vai pensar em como que a gente vai realizar a mediação, né, nesse planejamento, ok? Aí, a mediação propriamente dita, né, já é uma atividade mesmo, né, junto com o aluno de interação, que vai envolver vários aspectos dos quais nós vamos falar um pouquinho mais à frente, de comunicação, de um gestuário, tem uma série de coisas das quais a gente vai falar mais adiante, tá bom? Gislene, fique à vontade, tá? Para me Tá, interromper ok, aqui. obrigada. Bom, pessoal, o que nós planejamos para este encontro, pessoal, é o seguinte. Uma das dificuldades da formação em educação profissional é que a gente tem uma quantidade de áreas absolutamente gigante, né? Então, a gente sabe que a gente tem mais de 200 cursos técnicos, por exemplo, e tal, né? Então, é impossível a gente trazer exemplos, fazer práticas de todas essas áreas das quais vocês fazem parte, digamos assim. Então, a gente buscou fazer um trabalho a partir de um caso, né, de um plano de aula para um técnico em cozinha. Hoje em dia, o nome mudou para técnico em gastronomia, tá? Basicamente por motivos de marketing, tá? Mas, enfim, essa mudança. Eu não vou discutir esse mérito, né? Aqui a gente está chamando de técnico em cozinha, hoje em dia já chama de técnico em gastronomia, mas vamos pensar que era cozinha, ok? Por quê? Porque todo mundo já esteve dentro de uma cozinha, embora não seja profissional da área, embora a gente possa cometer aqui algum impropério, alguma gafe, a gente pede desculpa se tem, não sei se tem algum aluno aí que é dessa área, hoje na nossa webconf. Se tiver, por favor, tenha piedade de nós. Temos a Cristiane. Opa, Cristiane, que bom. Então você vai nos ajudar, né? Se a gente estiver falando alguma bobagem aqui, tá bom? A gente consultou alguns universitários da cozinha, tá? Ou técnicos da cozinha, melhor dizendo, mas você nos ajuda aqui a corrigir uma eventual falha, tá? A gente sempre tem que partir de um ponto, a gente escolheu esse. E tem a Eliette também, que é gastróloga. Meu Deus, Oliveira, Meu vamos Deus, tomar uma cuidado, gastróloga. Então, misericórdia. Mas a Alessandra está dizendo que nos perdoa. Perdoamos sim. obrigado, viu? Vamos nessa então. Beleza, pessoal. Então, dentro do curso técnico em cozinha ou gastronomia, a gente vai abordar uma coisa que é básica dentro desse curso, mas que é a base, né? Não é porque é básica e não é importante, ao contrário, é uma coisa das mais importantes, que é habilidades básicas de cozinha. Tá? A gente pegou o PPC, num curso nosso aqui de Florianópolis, né? Florianópolis Continente, que é um campus que eu amo de paixão, né? Então, a gente vai trabalhar em cima dessa unidade curricular de habilidades básicas de cozinha, tá? Muito bem, tá? Que é um pouco isso que vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão ter que escolher justamente uma dessas competências, né? Que estão, digamos assim, vinculadas a esse curso, a essa unidade curricular, né? Que vai se tornar, basicamente, o objetivo de aprendizagem que vocês vão escolher para desenvolver o seu plano de aula, tá bom? Então, aqui, a gente está falando de uma aula que está ambientada no laboratório de cozinha, tá bom? Então, é legal vocês colocarem isso também no seu plano aqui também, né? O local da atividade, porque, como eu falei para vocês, né? O ambiente, ele também é um ator da aprendizagem, né? Dessa relação de ensino e aprendizagem. Então, é importante a gente colocar também, pensar na exploração desse ambiente, né? Como é que a gente se situa nele como nosso corpo docente, literalmente, né? A gente fala do corpo docente, não é? Nosso corpo docente e o corpo discente também, né? Como é que ele se movimenta, como é que a gente distribui os grupos, como é que a gente utiliza todas as potencialidades do espaço, etc. Isso é didática também, tá, pessoal? Então, a gente tem que pensar nisso. Pode ser sala de aula? Também pode ser sala de aula, é claro. Oi, Gislene? Sim, até porque isso é muito importante que o professor Oliveira está dizendo, porque lembrando que quando a gente está na aula
fazendo uma aula dialógica, ou mesmo uma aula em que você tem que fazer a explicação de um conteúdo para o aluno mais informativa, né, mais conceitual, ela é diferente do que você levar o aluno para um laboratório de habilidades básicas de cozinha, um laboratório de experimentação, né, em eletrotécnica, por exemplo. Você vai ter que fazer todo um preparo, né, desse ambiente e da organização desses grupos de estudantes antes, né, diferente da sala de aula, certo, Olivier? Não, perfeito, bem lembrado. A gente vai falar um pouco isso rapidamente na parte da mediação ali, e realmente, né? A gente sabe que tem várias aulas e cursos em que toda essa parte é muito importante do planejamento, dos insumos, da reserva do laboratório, etc. Então, dos utensílios, ou das máquinas, dos instrumentos, das ferramentas, tudo isso entra nesse planejamento do qual a gente está falando aqui. Então, por isso que a gente insiste nessa questão do local aqui. Tá? Mas é claro que as ferramentas hoje... Isso, por isso que a gente insiste de que vocês registrem um local. Exatamente, exatamente. Então, nesse local, então, tem todo esse ferramental, esses recursos de ensino, que são recursos de aprendizagem para os alunos, que podem ser fundamentais, né, para justamente eles, né, se inserirem em situação mais próxima da situação real de trabalho e, com isso, né, poder não só desenvolver as técnicas, mas realmente se sentirem parte da profissão, né? Então, isso é muito importante também como professores, a gente fazer isso, ok? Bom, pessoal, a gente escolheu aqui um tema da aula que vai ser justamente técnicas de corte de legumes, tá? Então, acreditamos que seja um tema interessante para a gente pensar, fazer esse simulado com vocês hoje, tá bom? Essa técnica de corte de legumes, tá? Bom, agora quando a gente vai definir, pessoal, a competência, ou se vocês quiserem, a gente pode falar de duas maneiras, né? A competência visada, que a gente quer que os alunos desenvolvam, ou se vocês preferirem, o objetivo de aprendizagem. Aqui, a gente está querendo forçar um pouquinho que vocês pensem em enunciar o objetivo de aprendizagem ou a competência visada como um verbo de ação, tá? Que vai representar esse objetivo, ok? Assim, a gente está focando, pessoal, na atividade do aluno e não apenas como um conteúdo, percebe? Então, é essa a ideia aqui. Então, vocês poderiam formular para a gente, nos ajudar aqui a escrever, enunciar essa competência visada ou objetivo de aprendizagem com o verbo, por favor? Lembrando que o tema é técnicas de corte de legumes, tá bom? Esse é o tema da aula. Mas o que a gente quer que eles aprendam a fazer? É isso que seria o desafio para vocês aqui, que é formular isso. Aqui pode ser pelo chat mesmo, tá bom? O objetivo de aprendizagem que vocês teriam para ensinar aos alunos o corte de legumes. Olha lá, não sei se você está vendo o chat, mas daí eu vou anunciando aqui, tá, Olivier? Já está desfilando a todo vapor aqui. Opa, manejar corretamente os equipamentos, o Márcio. A Ângela, desenvolver práticas... Perdão, Gisele, pode falar, que daí a gente não se confunde aqui. Tá, desenvolver práticas eficientes e seguras de cortes, ótimo, porque a faca que eles utilizam, né, na cozinha não deve ser a que eu tenho aqui em casa, muito boa. O aluno tem que saber manejar e desenvolver essas práticas eficientes e seguras. Utilizar, cortar, segurança, prática do corte, eficiência e segurança. Ter conhecimento dos equipamentos adequados para cada legume. Muito bem, Marisa, legal. Alessandra, organização. Priscila, associar cada faca a um determinado tipo de legume. Boa. A Eliette, boas práticas. O Fabrício, visa demonstrar o uso dos utensílios necessários para o corte satisfatório de alimentos no ambiente do trabalho de cozinha. Olivier, eu estou achando que 50% da turma já deve ter feito curso de gastronomia e estão enganando a gente. Conhecer cada legume, desenvolver habilidade de corte, organização, saber utilizar os equipamentos.
Nossa, gente, Gente, que muito, muito fantástico. fantástico. Bom, o que que a gente está percebendo aqui? Para uma aula dessas, a gente vai ter vários objetivos de aprendizagem, tá bom? Organizar os utensílios, né? Saber diferenciar e escolher a faca certa, conhecer os legumes e os tipos de corte para eles. Somos bons de garfo, diz, diz o Lucas. Aqui tem que ser bom de faca, né? Principalmente, Olha né? lá, utilizar técnicas de limpeza, higienização, Limpeza, corte, isso. no pré-preparo de hortaliças, raízes, tubérculos, tudo do couve. Meu Meu Deus Deus do do céu, céu. eles fizeram curso de gastronomia. Ó, a Fernanda mandou bem aqui, hein? Manuseio adequado de utensílios. Eu amo comer, ok? Boa, Ângela. Higienização do legume e da faca, perfeito. Higienizar. Então, se a gente utilizar um verbo, né, pessoal, fica mais direta a noção, né, do que o aluno vai ter que saber fazer, né? Então, perfeito. Ó, o Moisés ali Utilizar os também, EPIs. lembrando isso das EPIs, utilizar Perfeito. corretamente. Pessoal, vocês foram além das expectativas. Parabéns, tá? É, então, aqui, os verbos podem ser vários, né? Então, cortar, posicionar, evitar, né? Vocês falaram muitas coisas bacanas e que todas têm a ver com essa aula aqui, tá? A gente pode falar, por exemplo, aplicar as técnicas de corte de legumes, seria uma geral, mas a gente a gente poderia incluir aqui todas aquelas que vocês fizeram para desdobrar todas as técnicas envolvidas aqui, são muitas. Então, percebam, técnicas de corte de legumes são muitas técnicas envolvidas e muitos saberes fazeres. Muitos fazeres e saberes, percebem? Vocês elencaram vários aqui. Então, aqui a gente está pegando um, mas pensando que todos que vocês falaram fazem parte da lista aqui, ok? Desenvolver habilidade de corte. Claro, isso é perfeito, tá? Poderia ser também, ok? Muito bem, vocês estão que estão hoje, hein? Então, o pessoal tá afiado. Muito bem. A gente já sabe qual é o objetivo, ok? Já sabe qual é o objetivo. A gente sabe o que a gente quer que o... A Nós gente... estudamos, foi mensagem para vocês lerem, né, seus danados? Muito bem, parabéns. Os profs ficam bem felizes. Agora, para alcançar esse objetivo de aprendizagem, essas competências, essas habilidades, né, que a gente quer que os alunos desenvolvam, ok? Qual a estratégia de ensino que eu poderia utilizar? Tá bom? Bom, a gente está puxando a sardinha para a brasa das estratégias que a gente colocou lá no livro 2 para vocês. E a gente abordou essas estratégias no primeiro encontro, certo? Então agora vocês vão ter que não apenas reconhecer as estratégias, foi o tema da primeira aula, né, que a gente fez, a brincadeira lá. Agora a gente quer que vocês escolham para estes objetivos de aprendizagem qual a melhor estratégia. Para isso a gente preparou uma primeira enquete, uma primeira sondagem para vocês, tá bom? Então você já sabe como é que funciona agora a sondagem. E seria é uma, tá? A gente está considerando aqui, Fabrício, que a gente está no local laboratório de cozinha, tá bom? Dentro da escola. Poderia ser imersão? 100%, tá? A gente não vai colocar imersão aqui porque a gente está pensando que está dentro da escola, tá bom? Então vamos lá. Da sondagem aqui. Eu vou lançar a sondagem e você já tem 3 minutos para responder, tá? Espero que antes disso vocês consigam. Vamos lá. Tá aberto, vocês estão vendo, já imagino a sondagem, né? Opa, tá indo bem. Vamos lá, pessoal. Você tem 30 respostas.
Vamos lá, professor, só faltam 20. Isso, quem não participou, escolha uma das opções. Seria uma aprendizagem baseada em obras, uma resolução de problemas que o professor está apresentando, é uma visita técnica, um estudo de caso? Perdão, gente, eu supus que todo mundo estava vendo na tela, né? Para mim está aparecendo, Olivier. Tá bom, não, acho que está aparecendo para todo mundo, senão eles não estariam respondendo, né? Então tá tudo certo. Pessoal, mas vamos lá, mais 10 segundos para responder, tá? Para não demorar muito aqui, tá? É uma oficina expressa hoje. Ah, aqui está aumentando o número de sem resposta porque tem mais gente entrando, acessando aqui. O pessoal teve que preparar almoço, cortar legumes e só conseguiu acessar a aula hoje, eu acho. Bom, pessoal, a gente vai encerrar a sondagem agora, né? Só faltam 17 aqui. A gente já tem uma amostra bastante significativa. Mais 10 segundos, vamos lá. E vamos ver como é que a gente mostra os resultados aqui. 6, 5. Ok. Vocês estão vendo os resultados ou não? Ainda não, professora Olivier. Ah, não. O que eu fiz? Ai. O que foi que eu fiz? Espera aí. Ah, não. Aqui, ó. Resultados de sondagem. Compartilhar, aplicar. Vamos ver. Isso, agora apareceu. Apareceu. Quanto que nós temos, Gislene? A aprendizagem mediada em obras foi a que mais tivemos respostas. Deu 37, né? 37, resolução de problemas. 3. 3, visita técnica 2, estudo de caso 4, sem resposta 16. Bom, a tendência, então, que vocês estão escolhendo aqui, né, é exatamente isso de aprendizagem mediada por obras. Então, pessoal, não vou salvar aqui, não. Ok, fechou. Fechou aqui a sondagem? Fechou. Fechou, tá bom. Então, pessoal, vocês escolheram a aprendizagem mediada por obras, né? Então, vocês estão muito afiados nessa questão das estratégias de ensino, tá? Alguns colocaram estudo de caso, porque realmente estudo de caso dá essa, né? Poderia se pensar no estudo de caso também, para pensar assim, evitar cortes, né? Por exemplo, pensar na segurança, por exemplo, né? De um caso em que a pessoa cortou o dedo, sei lá. Poderia ser também uma estratégia, né? Assim como as outras têm algum motivo ali pelo qual usou, mas realmente, para desenvolver técnicas de corte de legumes, né? A gente vai estar falando, a melhor técnica talvez aqui seja realmente essa, aprendizagem mediada por obra, ou seja, você vai realizar um corte de legumes, assim como faria numa cozinha profissional. Né? E não é um corte qualquer, né, professor Olivier? A Eliette ali está colocando o nome desse corte para a gente. Exatamente. Exatamente. Obrigado, Eliette, tá? Tem vários tipos de corte, né, pessoal? Tem a Juliana, a Macedônia, vários delas, né? Exatamente. Poderia ser uma atividade maior ainda, né? Que faz parte de uma atividade maior, que tem que fazer preparar um prato, né? E para preparar esse prato precisa fazer o corte de legumes. É isso, Fernanda, que você estava pensando? Então, perfeito. Então, poderia ser dentro de uma, digamos assim, dentro de uma aula maior, sobre um tema maior ainda, uma parte dessa aula, né? Tá? Então, temos vários tipos de corte de legumes, né, pessoal? Então, isso a gente vai ter que escolher também. Quais os cortes de legume que nós vamos pedir para eles desenvolverem, tá bom? Então, a gente vai ter que especificar isso.
Tá? Então, nós temos Julienne, é esse aí que a gente viu, né? Tem Macédoine, tem... que mais que tem? Tem vários tipos de corte, né? Brunoise, que é aquele em dados pequenos, né, Cristiane? De meio centímetro a brunoise, né? Bem pequenininho. São cubos de meio centímetro, né? Julienne. Julienne. É tudo nome francês, não sei porquê, né? Perfeito, obrigado, Cristiane. Eu assisto esses programas, eu amo esses programas de culinária, então a gente fica vendo isso, né? Então, vamos pensar que seja uma Julienne, por exemplo, né? Então, aí você teria que fazer, né, uma série de coisas agora para desenvolver essa estratégia. É isso aí, Lucas. É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, olha só. A gente vai pensar agora, pessoal, na implementação da estratégia, tá bom? Vocês escolheram a aprendizagem mediada por obras, ok? Perfeito, maravilhoso. Mas isso é só a ideia geral da estratégia. O nome geral da estratégia agora a gente vai ter que criar um passo a passo, né? E ver quais os passos para a gente poder desenvolver essa estratégia, certo? Beleza. Então, vamos começar por quê? Pelo momento inicial, tá bom? Como é que a gente vai começar esta aula? Tá? Então, é óbvio que a gente pode começar de várias maneiras. No material didático, a gente fala para vocês de várias coisas que são importantes da gente pensar nos momentos iniciais de uma aula e várias funcionalidades, várias funções desses momentos iniciais possíveis de uma aula. Estão me acompanhando aqui? Sim? Beleza. Tá. Bom, pessoal. Aqui é uma enquete um pouco perversa, um pouco sacana, porque a gente colocou uma só resposta possível, tá? A gente vai colocar assim, ó. O que é prioritário fazer no momento inicial desta aula? Então, olha só. Vocês estão querendo ensinar técnica de corte de legumes, especialmente o corte Julienne, de acordo com a Cristiane, tá bom? Ou quem foi que falou? Acho que foi a Eliette. Obrigado, Eliette. O que é prioritário fazer nesse momento inicial desta aula? Vamos lançar mais uma enquete para vocês neste momento, tá bom? Atenção. Olha aqui, ó. Vocês vão ter... Apareceu aí para vocês? Sim, apareceu, Olivier. Tá ótimo. Então, vamos colocar aqui, ó. Levantar questões sobre o tema. Primeira opção. Diagnosticar o que os alunos já sabem. Segunda opção. Motivar os estudantes. Terceira opção. Opção C, né? Opção D, relacionar com saberes das aulas anteriores. E introduzir as atividades das aulas. Nossa, professor Olivier, o senhor pegou pesado nessas opções, hein? Pegamos pesado, um pouquinho pesado, sim. Pegamos pesado. Gente, pensando no objetivo. Veja bem, pessoal, existem outras alternativas também, sim, tá? Sim, A gente fez aqui umas... Oi, Gislene? Sim, isso que eu ia falar para eles. Diante do objetivo de aprendizagem que o professor tem, ele pode ter outras formas de dar início a esse momento de aula. A gente selecionou aqui, né, simulando aqui da nossa perspectiva que somos leigos na área, tá? Então, provavelmente a Cristiane, a Eliette já fariam outra coisa. Vamos lá, como é que nós estamos? Opa, tá indo bem, falta só 17, pessoal. Deve ser menos porque deve estar contando a gente esse 13 que estão faltando aqui.
Então, olha lá, pessoal, esses 13. Vamos lá, eu vou encerrar daqui a 10 segundos. E imaginem que a partir da opção desse momento inicial, como que vocês irão implementar de forma prática com os alunos esse momento inicial. Isso é importante também que vocês pensem, tá? Então, olha lá. Levantar, a mais voltada foi diagnosticado que o aluno sabe com 22. Ok. Levantar questões, 8. Motivar o estudante, 6. Relacionar com os saberes anteriores, 4. Introduzir atividade, 7. Então, Muito bacana. Foi diagnosticado que o aluno sabe. Bom, eu acho que esse diagnosticar que o aluno já sabe, realmente talvez seja o mais urgente, talvez. Digamos assim, né? No entanto, todas as outras opções também são importantes e válidas para este início de aula e por isso que nós temos esse resultado bastante distribuído, digamos assim, né? Então aqui, ó, o que o aluno, o que o professor poderia fazer aqui, ó? Vejam bem, aqui inclusive a gente já previu isso, né? Que vocês iam escolher um pouco de tudo, né? Olha só, diagnóstico. Perguntar quem tem maior domínio e definir como os alunos podem ser agrupados. Tá bom? Isso poderia ser uma forma de diagnosticar. Como é que a gente diagnostica? A gente pode fazer uma pergunta para o grupo, a gente pode pedir para eles fazerem uma simulação dos movimentos do corte de legume, não é? Para não se cortarem. Será que tem mais alguma possibilidade? Enfim, tem várias maneiras de diagnosticar. Poderia fazer uma enquete, mas aqui talvez no laboratório não valeria a pena, né? Mas sim perguntar, poderia perguntar simplesmente para cada um deles, né? Quem sabe mais, quem sabe menos. Para que poderia ser útil saber quem sabe mais, quem sabe menos, pessoal? Ok, Rogério, que bom que está entre nós. Depois eu retomo um pouquinho aqui. Para que é útil esse diagnóstico de quem sabe mais, quem sabe menos, gente? Claro, Ângela, perfeito. Fazer um nivelamento, juntar. Não gastar tempo explicando o básico para quem já sabe. Para saber como trabalhar. Claro. Muito bom, Ângela. Então a gente pode formar grupos, né? Misturando os alunos com vários níveis de habilidade, de competência aqui. A gente pode já pular para uma outra etapa mais avançada. Tem várias coisas que podem influenciar aqui, né? Exatamente, para que os que já sabem possam ajudar os outros. Perfeito, Maria. Então, exatamente. Perfeito, Rogério. De repente a gente vai perceber que precisa voltar. Opa, eu tinha planejado começar direto com o Juliane. E aí eu vou perceber que eu tenho que voltar um pouquinho porque eles não sabem nem higienizar. Então, ó, vamos ver se estão, né? Vamos retomar a questão da higienização, vamos supor. Sei lá, eu estou jogando assim, só para exemplificar, tá, pessoal? As questões poderiam ser de motivação e para eles entenderem por que é tão importante a precisão no corte. Porque qual é a importância do corte de legumes no preparo de um prato, pessoal? É interessante porque um cozimento uniforme, obrigado, Ricardo. Ok, sabor, claro, apresentação, padronização, aparência estética. Perfeito. Vocês acertaram, perfeito. Então, é isso mesmo, pessoal. Então, aqui, textura, muito bem lembrado. É claro que um legume com um formato diferente vai ter uma textura diferente. Perfeito.
organização do prato, a questão, né, que pode ter a ver tanto com a estética como com o sabor também, né, a organização do prato, empratamento, perfeito, gente. Eu vejo que tem aficionados do MasterChef aí, né? Uhum. Eu já disse que eles fizeram curso de gastronomia, então, e estão escondendo da gente? Exatamente. Então aqui, pessoal, a gente começa a perceber que existe um fator motivação para a aprendizagem dessa técnica, percebam? Né? Perfeito, muito ok. Então aqui, obrigado Eliette, muito bom. A questão da textura é fundamental, né? Impacta no sabor, impacta né? Enfim. Bom, introduzir a atividade, tá? Aí também vai ser importante, vai explicar, por exemplo, né, as diferenças dos cortes, falar sobre o corte julienne ou macédoine, né? Por exemplo, pode falar de onde vêm esses nomes, pode falar, né, como é utilizada essa técnica ou não, por exemplo, né? Pode também, nesse momento introdutório, fazer uma revista, né, de como que as pessoas estão vestidas, né, de falar sobre algum aspecto que vocês acham importante, enfim, várias coisas podem entrar nessa parte de introdução aqui, né. A motivação dos estudantes, né, com essas questões aqui que pode aparecer, e também pode ter também uma questão de relação com o saber de aulas anteriores, tá bom? Pois é, Eliette. Então, vamos supor que numa aula anterior, vocês, o professor ele tenha, por exemplo, tratado com corte de peixes, por exemplo, né? Aí ele pode fazer uma relação entre o tipo de faca que foi usada lá e o tipo de faca que vai ser usado aqui, por exemplo, né? Será que é o mesmo tipo de faca? Será que tem a mesma função, por exemplo, né? Isso aí, Fernanda, para contextualizar as atividades, as práticas e as técnicas, né? Perfeito. Então aqui, pessoal, dependendo do que foi aprendido antes, pode estabelecer conexões, e essas conexões são bem importantes porque elas fazem com que o aluno possa começar a generalizar, criar uma generalização, uma imagem operatória, como se fala na didática profissional francesa, de determinados, né, que começa a se formar essa imagem operatória do corte de legumes, do uso de faca, da higienização, etc. Ok? Gente, não hesitem em fazer perguntas, tá bom? Agora, pessoal, se a gente fizesse essa aula, né? Se a gente fizesse essa aula à distância, em ANPs, como algumas instituições, alguns cursos estão fazendo, em que você vai pedir para fazer isso em casa, por exemplo, na cozinha da casa do aluno, vamos supor, tá? Só uma suposição aqui. Ou se você quiser fazer, digamos assim, uma sala de aula invertida. Deixar o material pronto para eles, né, com uma introdução e algum material de apoio, digamos assim, para depois chegar no laboratório mais preparado. São duas possibilidades para o uso dessa videocápsula, mas é para a gente começar a pensar na questão da videocápsula aqui. Como é que a gente poderia, o que a gente poderia colocar, como é que a gente poderia fazer aqui? Vocês podem responder no chat, pessoal. Lembrando que a videocápsula que a gente vai pedir para vocês é justamente isso. É a videocápsula dos momentos iniciais da aula, tá bom? Em que justamente você vai introduzir a aula, mas também fisgar o aluno, chamar a atenção, colocar algum aspecto, por exemplo, que a gente colocou aqui de motivação, de histórico, de relacionar com a aula anterior, etc, etc. Né? Sequência de tópicos da aula. Fica um pouquinho difícil, porque no chat realmente teria que desenvolver um pouco mais a ideia, né?
Então não é tão fácil responder pelo chat isso aqui, a minha pergunta, eu confesso, né? O aluno poderia tirar fotos dos cortes. Ok, mas eu estou falando aqui do professor, tá, Alberto? Então, o que o professor pode fazer como uma introdução da aula numa videocápsula, tá? Aí eu concordo contigo. Numa aula à distância, ou ANP, o aluno pode tirar fotos, né, para ele realizando a atividade. Perfeito, daí. Bom, poderia o professor, por exemplo, começar... Ah, muito legal, Ângela. A aula poderia começar com um prato pronto, com uma série de legumes cortados de formas diferentes. Oh, legal, gostei demais dessas ideias aí. Podia fazer uma apresentação utilizando as imagens também, claro. Poderia mostrar a mise en place, fazer uma apresentação, citando as técnicas. Isso, Jusilé, seria, digamos assim, uma abordagem um pouquinho mais clássica, né? Fazer uma breve apresentação dos conteúdos a serem apresentados, já foi, apresentar o plano de aula, identificar os saberes prévios. Mas veja bem, pessoal, pode ser, claro, identificar os saberes prévios numa videocápsula, aí seria um problema, tá? Porque você não vai poder interagir ali, né? Mas você pode, por exemplo, falar dos saberes anteriores deles, que eles já trabalharam. Poder fazer uma demonstração? Com certeza, Alberto, muito importante isso aí. Fazer uma apresentação, mostrar várias facas. Muito legal. Isso, Fernando, tudo bem. Mostrar imagens de cortes e posições de uso das facas. Ótimo. Hum. Como degustação, muito legal. Muito legal, viu? Gostei demais disso, né? Para dar água na boca. Realmente, poderia ser, né? Nada mais motivador em cozinha do que o sabor, talvez, né? Ok, perfeito. Recorte cenas, MasterChef. Olha, bem legal. Poderia ser, por que não? Talvez um vídeo com manuseio correto da faca, perfeito. Tudo bem, Gisele, sem problema, seja bem-vinda. Ok, poderia apresentar o prato, cuidado com segurança. Isso. Então, pessoal, aqui o fator segurança vai ser fundamental nessa aula, concordam? Então, de nada, Gisele. Então, o fator segurança vai ser fundamental. Então, talvez uma das primeiras coisas que a gente vai trazer de forma prática, de forma real, digamos assim, vai ser a questão da segurança. Então, a gente vai mostrar como não se cortar em primeiro lugar, tá bom? Então, muito bem lembrado. Olha só, Adriana. É um vídeo introdutório para uma aula, tá bom? Então, seria como vocês introduziriam, né, num vídeo, uma aula de uma forma mais criativa possível. Tá bom, pessoal? Então, assim, se vocês puderem evitar assim, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de tal coisa, não sei o quê. Tá? Então, isso é o que a gente não gostaria. O que a gente gostaria é uma coisa que chamasse a atenção do aluno, que abrisse para um aspecto motivador, que isso mesmo, Janja, teria que ser alguma coisa que fisga o aluno já de cara, tá? Se possível, tá bom? Vinha de garra. Então, Adriana, para responder a sua pergunta, é uma simulação, é como se você estivesse falando com um aluno numa aula introdutória que você vai postar para eles, tá bom? No ambiente virtual, por exemplo, né? E aí, ou que você enviaria para eles, como se estivesse falando para eles. Não é para a gente que vocês estão falando, é uma simulação, ok? Ficou claro?
Perfeito, gente. Ó, gente, é um desafio, né, que a gente está propondo para vocês. Mas é o mais próximo que a gente chegou de uma prática, de uma atividade, tá? Em didática que a gente conseguiu desenvolver, que a gente vai conseguir desenvolver, né? O ideal seria que a gente pudesse simular uma aula mais inteira com vocês, mas a gente não vai chegar nesse nível, infelizmente. Então, a gente pelo menos, a gente gostaria de ver vocês agindo ali, né? Pelo menos numa aula simulada aqui, ok? Ok, então você fechou essa parte aqui. Agora, meu povo, o que que nós... Meu povo é bom, né? Queridos alunos, vamos falar queridos alunos. Pode ser ao ar livre, pode ser onde vocês quiserem, tá bom? Liberem a sua criatividade, tá? Fabrício, não sei se essa estratégia vai ser interessante, mas tudo bem. Ó, Fabrício, se você quiser poder dar uma aula de didática e mostrar como que não deveria ser, seria um bom início de aula, tá bom? Um ótimo início. Se a gente assistir alguma coisa assim, eu não sei se a gente vai rir ou se a gente vai ficar preocupado. Mas tudo bem. Muito bem, pessoal. Ok. Fechou aqui essa parte. Então, agora nós vamos para uma das partes mais densas e mais... o direito humano chora. Mais detalhada do plano de aula, que é o quê? Que é o desenvolvimento da aula. Ou seja, como que vocês vão realmente desenvolver essa estratégia aqui, ok? Bom, o que é que nós pensamos, tá? Nós pensamos em fazer o seguinte, a gente colocou uma sequência didática aqui, uma sequência de ações didáticas, de ações que o professor vai realizar durante a aula, e a gente embaralhou, tá? A gente tirou da ordem. O que a gente gostaria é que vocês colocassem na ordem que vocês acham ideal. Tá? Então, a gente vai propor para vocês aqui uma sequência, tá? Várias opções de sequência aqui, tá bom? Já vou lançar aqui abrir a sondagem. Tá? Antes de abrir, eu vou dizer para você o seguinte, aqui parece um pouco aquelas coisas de cursinho, tá? Em que vocês vão ter que escolher o número aqui. Qual ação de número, qual o número da ação que vai aparecer primeiro? Então, vocês vão dizer, não, 3, 6, 5, 3, 4, 2, 1, por exemplo, ok? Então, vou abrir a sondagem aqui e vocês vão escolher qual que vocês acham que seria a melhor sequência mais coerente, tá? Vocês entenderam ou não? Sim. Sim. Maravilha. Eu vou abrir antes que alguém diga que não. Anotem aí, de repente, né, o que vocês acham que vem primeiro, depois o que seria o segundo. Pode anotar aqui. Não apareceu para você? Tá aparecendo aqui. Etiane, dá uma olhadinha ali na lateral da sua tela, que talvez tenha aparecido, você não tenha visto. Eu vou colocar as opções aqui para vocês, peraí. Cadê? Gente, não tá difícil essa, hein? Porque se vocês olharem a alternativa e relacionarem a ação com o número, vocês já conseguem
marcar a que mais se aproxima da forma como nós pensamos na organização dessa aula. Não achou, Etiane? Ah, lamento. Eu não sei o que fazer agora. Ah, no celular não aparece, né? Ah. Eu vou colocar no chat aqui as alternativas, tá? Tá, 20 segundos para encerrar a sondagem. Fechou. A gente vai fazer aqui, viu, Etienne? A gente vai fazer por lógica aqui, tá? Vamos ver se ajuda a se situar aqui. Ela conseguiu achar, Olivier, mas aí já está encerrado. Ó, tá vendo? O Fabrício nos ajudou aqui, tá bom, obrigado. Mas tudo bem, a gente vai vendo aqui tem no chat ali as opções, a gente vai vendo junto aqui, tá? Não tem problema. O Fabrício ajudou aqui porque eu esqueci de explicar que mise en place, né, é organizar tudo, né? Organizar para antes do serviço, digamos, antes de começar, né, o serviço propriamente dito. Então, é bem isso, colocar em ordem, colocar no lugar, né, as coisas no lugar, digamos assim, né? Para poder começar a confeccionar os pratos. Obrigado, viu? Então, pessoal, a esmagadora maioria de vocês, deixa eu abrir aqui os resultados. Compartilhar os resultados, ok? A maioria de vocês, esmagadora maioria, escolheu a opção A, que coloca o que primeiro, né? Que coloca a frase 4 aqui, o item 4. Então, obrigado, Eliette. A separação dos itens a serem utilizados. Perfeito. Então, docente demonstra cada uma das técnicas. Aqui, realmente, né, provavelmente seria o mais lógico aqui dentro dessas opções todas. Né? Poderia ser o mise en place, mas talvez venha depois disso aí. Né? Então, a gente poderia pensar no mise en place como que viria depois. Espero que os especialistas concordem, senão a gente vai estar com a opção errada aqui. A gente colocou aqui, então, organizou o mise en place aqui no 2, depois no 1, o aluno realiza as técnicas em grupos, depois 5, o docente supervisiona a atividade em grupos, depois no 6, o docente aprofunda a explicação das técnicas, e, finalmente, no 3, o grupo faz o descarte e guarda o material. Tá? Então, aqui nós temos, foi a opção que nós também escolhemos como a correta. Né? Tem alguns que responderam realmente com a 3. Né? Aí eu não entendi muito bem por quê, talvez seja porque o descarte, começar com o descarte aqui, e guarda do material, aí eu não sei se foi se afobaram na resposta. Tá? Mas, o que é a ideia aqui, né, pessoal, simplesmente? É pensar, né, que esse desenvolvimento da aula, no plano de aula, ele precisa ser o mais claro e mais detalhado e mais pertinente possível. Então, o que a gente repara aqui, por exemplo? Né, que
Tudo bem então, Ana Cristina. O que a gente repara aqui é que a gente tem um momento em que o professor vai mostrar, tem um momento, né, em que os alunos vão desenvolver as técnicas em grupo, o professor vai ver como que estão fazendo. O que vai acontecer provavelmente? Vai ter um ou outro que vai fazer um corte que não está da grossura certa, que não está manuseando a faca de uma maneira perigosa. O professor pode aproveitar e aprofundar a explicação, retomar, que mais? Corrigir, né? Dizer, olha, pessoal, cuidado, não é assim, é assado. Assim, está muito grosso, tem que ser mais... pode dar dicas, né? De, eventualmente, para afinar uma técnica. Né? Ó, se vocês fizerem dessa forma, vai ser mais rápido. Né? Concorda ou não? Lembrando, né, como diz um dos nossos mentores, né, uma coisa é você cortar legumes para a sua família aqui em casa. Outra coisa é cortar legumes para 200 pessoas. Então, é uma coisa completamente diferente. Então, você vai ter que... A técnica, ela vai mudar, ou então ela vai ter que ser, digamos assim, colocada em contexto para você poder produzir numa velocidade bem maior, né? Isso com segurança. Então, isso também são variáveis da situação que podem ser introduzidas nesse momento da aula, percebem? Então, se você dizer, ó, pessoal, tudo bem, você está preparando 10 pratos, você vai fazer de um jeito. Se você está preparando 200, você vai ter que fazer mais rápido, você vai ter que pegar mais legumes ao mesmo tempo, sei lá. Cristiane e Eliette, vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas vocês podem colocar também um fator de tempo para a produção para o corte daqueles legumes, para realmente simular diferentes situações, né, laborais e diferentes variáveis, né, da situação. Continuando. Exatamente, Cristiane. Obrigado. Então, ajudou aqui. Bom, pessoal... Lembrando, né, Olivier, que a técnica, ela faz parte da aprendizagem desse aluno na educação profissional. Então, por isso que é necessário que o professor ele tenha esse olhar observador, né, e também, ao mesmo tempo, acolhedor com aquele aluno que não está com, vamos dizer assim, com o movimento da faca, né, com a técnica de segurar a faca ou fazer o movimento do corte. Então, isso na educação profissional muitas vezes se diferencia de outras modalidades de ensino. Então, a gente sempre tem que estar atento a esse aspecto que ele é muito importante na educação profissional. Você tocou num ponto muito importante, Gislene, porque assim, ó, aí o pessoal da área me corrija, mas, por exemplo, né, o que a gente percebe é que um cozinheiro ou sei lá, um cozinheiro que faz os cortes muito precisos, né, ou, melhor dizendo, quando faz os cortes de uma maneira muito imprecisa, né, é toda a questão da profissionalidade dele que vai estar em jogo, né? Então, assim, essa questão do corte de legume, dessa precisão, né? Desse capricho, vai ter esse elemento identitário muito forte associado a isso, tá? Então, não é apenas, né? Não é apenas cortar um legume de um determinado tamanho. Tem a ver também com a imagem do profissional que ele passa, né? E a Cristiane colocou uma coisa interessante ali, ó, o aluno ele já chega querendo colocar a mão na massa. Isso. Se afoba. Por quê? Porque ele precisa aprender o domínio dessa técnica. Por isso que ele está num curso de educação profissional. Né? Vamos fazer uma relação com um técnico em enfermagem. Imagina um técnico em enfermagem que não sabe fazer a punção. É punção, né, que fala, né? Punção venosa, imagina, o braço do paciente vai virar uma peneira. E a mesma coisa trazendo aqui para o nosso contexto do exemplo que nós estamos utilizando. O domínio da técnica, ela é fundamental. Perfeito. Então, aqui, é óbvio que não é numa aula, né, pessoal, que o aluno vai
desenvolver essa habilidade de uma forma, né, aprimorada, né? E isso do amor da profissão que a Adriana está colocando, né? E que essa obra, lembram, né, pessoal? Por isso que a gente fala aprendizagem mediada por obras. Quando a gente fala de aprendizagem mediada por obras, o que a gente está implicando? Que todo trabalhador está envolvido com a produção de uma obra. E toda obra laboral tem uma dimensão artística, tem uma dimensão estética, de certa forma, né? Então, e aí está envolvido toda essa questão, então, da profissionalidade, né? Do enxergar-se como um bom profissional que faz bem feito, né? Etc, etc. Então, a gente tem que colocar isso também para os alunos, né? Sempre. Isso não só na cozinha, isso vai ser numa aula de soldagem, isso vai ser numa aula de eletromecânica, né? Quando a gente aprende a fazer outra coisa. Isso vai ser numa aula de história ou de geografia, pode acontecer também. Isso pode ser numa aula de costura e modelagem. Todas as áreas têm esses componentes, tá bom, pessoal? Então, muito importante isso. Pensando nessas questões, isso, Ângela. Não sei se vocês viram a mensagem que a gente mandou para vocês, né? De motivacional, digamos assim, tem tudo a ver com o que a Ângela colocou aqui, tá? Essa dimensão motivacional, essa dimensão de não só aprender coisas, mas fazer o aluno se sentir capaz de. Tá bom, pessoal? Tem uma tradição francesa linda da ergonomia, da didática profissional, etc., que desenvolve isso com muita propriedade. Eu até mostro para vocês aqui, tem um livro aqui, ó, que é lindo, do Yves Clos, por exemplo, que fala o trabalho e poder de agir. Então, quando a gente forma um trabalhador, pessoal, um profissional, a gente tenta desenvolver nele um poder de agir, né? Então, para isso, o aluno precisa se sentir capaz de aprender, né? É isso que eu passei. Obrigado. O pessoal colocou aqui, Adriana, obrigado, viu? Isso é uma das coisas mais importantes, porque quando o aluno se sente capaz de aprender, você passa você não desenvolve apenas uma aprendizagem, mas talvez até desenvolvimento humano, né? Quer dizer que a pessoa começa a se desenvolver no sentido mais amplo possível da palavra, porque ela começa a pensar, puxa, eu estou me sentindo, está em francês, tá, esse livro aqui, ok? Mas tem alguns textos dele em português, tá? Do Yves Clos, por exemplo, Trabalho e Poder de Agir. Tem o Pierre Pastré mesmo, que fala sobre esse ser capaz de. Tem vários autores que vão falar sobre isso, tá? Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês algumas referências. Eu vou anotar aqui para passar para vocês depois, tá? Por mensagem. Sobre poder de agir. Ok? Bacana isso, hein, pessoal? Olha que legal, ó. Bem legal isso, Ângela. Isso vale para todos os professores, né? De todas as áreas. Como que a gente poderia agora, pessoal, fazer um fechamento dessa aula? Lembrando, pessoal, que nós tivemos uma aula, sei lá, de 2, 3 ou 4 horas, ou sei lá quanto tempo, no laboratório. É uma aula, tá? Em que vocês desenvolveram com eles uma aula sobre a técnica Julienne, por exemplo, de legumes, né? E aí, está chegando o final da aula, né? É o momento de fazer um encerramento. E em didática a gente fala desse fechamento, nesses últimos minutos da aula. O que a gente poderia fazer aqui para dar fechar com chave de ouro a aula? Uma revisão. Bom, A apresentação do prato. Então, a apresentação, pode ser, claro. Realizar o resgate do que foi realizado, perguntar se tem dúvidas, fazer feedback do desempenho dos alunos. Fernanda,
muito importante que está fazendo, né? O feedback do professor, né, faz parte da mediação, que a gente vai falar aos poucos, né, mais adiante, mas pode fazer um feedback geral do desempenho deles e, por exemplo, falar para eles que eles vão ter que praticar muito mais para desenvolver essa técnica de forma proficiente, né? Informar o que será visto na próxima aula. A apresentação de um prato, bacana, poderia ser, né, no final do prato, bem bonito isso. Perguntar das dificuldades, excelente, Cristiane. Retomar resumidamente os passos da aula. Elogiar, tá? Claro que se foram muito mal, a maioria da turma cortou os dedos, fez tudo isso, né? Aí a gente vai ter que fazer um elogio, dizer, ó, vocês tentaram, foi muito legal, né? E colocar as ressalvas, mas o elogio é muito importante para dar esse sentimento, né, Ângela, de tá avançando, né? Diagnosticar que tem maior dificuldade, que é importante também. Ok, corrigir os erros. Né? Nós não Lembrando que o abordamos, erro... né, Oi, professor Lene? Felipe, até porque a gente não consegue abordar todos os assuntos, né, na Claro. didática, mas a gente não abordou a questão da evasão e permanência na educação profissional, mas essas questões que vocês estão colocando, como elogiar, acolher, né, atender individualmente, fazer o nivelamento, são aspectos que aparecem como motivos tanto para a permanência quanto para o êxito dos alunos na educação profissional. Então, e elas estão bem ligadas às questões relativas às questões pedagógicas. Tá? Uhum. Então, muitas vezes, essa forma de intervir, né, durante todo o processo, ela faz a diferença para que o aluno permaneça na escola e conclua o seu curso. Muito bem colocado, Gisele. Realmente, esse fator motivacional, a identificação com o curso, com a formação, com a profissão, que vai também permitir essa permanência e esse êxito. Concordo plenamente. E aí, uma coisa que eu queria ressaltar é que Lucas está colocando experimentar os pratos dos colegas. Dependendo da aula, o fechamento, evidentemente, pode ter várias outras alternativas. Então, por exemplo, se eles desenvolveram um prato cortando legumes, aí a experimentar os pratos do colega vai ser fantástico como fechamento, né? Ressaltar as potencialidades, registrar a aula com fotos. Por que, Tiane, registrar a aula com fotos? Gente, tem tanta gente que... Sim, exatamente. Colocar à mostra o que todos fizeram, né? E aí, é essa dimensão que a gente estava falando outro dia, que é uma obra e, de certa forma, uma arte que está se construindo, né? Então, você registrar com uma foto é uma maneira de valorizar, né? De criar o quê? Uma celebração do trabalho. Vocês lembram disso? Acho que a gente falou sobre isso na aula passada, não é? Que é uma celebração do trabalho, né? Celebração da obra, do trabalho, celebração do trabalho. É muito importante isso, tá? A Marisa também colocou uma questão bem interessante, que é fazer o estreitamento de laços entre os alunos para a aprendizagem. E isso, Marisa, traz para o aluno um sentimento de pertencimento àquele grupo também, à escola, ao professor, ao curso. Então, isso é importante também. Perfeito. Perfeito. Então, tem muitas... Nossa, tudo que vocês falaram aqui está maravilhoso, tá? Retomar né, o que alguns fizeram melhor, o que os outros não fizeram tão bem. Isso... O Lucas fez a leitura do barato. Muito bem, valorizar os trabalhos dos alunos. Claro, você pode mostrar a evolução também, né, Eliette? Maravilhoso, maravilhoso. Valorizar o trabalho em equipe. Isso é uma coisa que tem um potencial muito grande, isso da aprendizagem mediada por obras, né, pessoal? Porque muitas vezes se trabalha em equipe, né? E é muito importante porque a colaboração é um dos maiores valores que a gente pode fazer com que os alunos incorporem ao trabalhar com esse tipo de estratégia, tá? Essa questão da colaboração, né? A gente está num mundo muito de competição, né? E essa questão da colaboração é um dos mais belos valores do trabalho e
e quase sempre existe colaboração, mesmo em ambientes competitivos, existem enormes eventos de colaboração. Isso, por exemplo, o Etienne Wenger e a Jean Levy mostra nas comunidades de prática, por exemplo, né, que muitas vezes os trabalhadores desenvolvem solução criando uma rede de cooperação, de colaboração interna, mesmo em ambientes dos mais competitivos que existem. Então, isso é muito importante. Né? A Eliette fez... na cozinha, então, é perfeito. Desculpa, a Eliette fez uma observação, sim, a observação anterior da Eliette é bem interessante, porque o registro, nesse caso, ele pode ser utilizado de duas formas, como feedback para o aluno, né? Ou como portfólio também, no qual o aluno e o professor vai poder acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem, tá? Então, é bem interessante também. Nossa, tô aprendendo muito aqui com vocês, viu? Tá muito bom essas considerações de vocês, tá fantástico, né? Aqui a gente colocou algumas questões, mas eu estou vendo que está meio pobre o nosso fechamento aqui em comparação com o de vocês, tá? Eu acho melhor a gente fazer um copia e cola desse chat e melhorar os slides para a próxima turma, Olivier. Vamos salvar esse chat e melhorar esses slides aqui, graças às colaborações de vocês, tá bom, pessoal? Ok? Então tá, então na avaliação a gente não vai abordar muito hoje aqui, tá? Um polígrafo falando do semestre com as receitas, muito bonito isso, hein? Ângela, legal. Fotografias, receitas, utensílios. Análise organolética é a minha parte preferida. Nossa. Legal isso, hein, gente? E tem várias ferramentas que a gente pode usar hoje, né? Pode fazer aquele Padlet, né? Que é muito bonito, aqueles portfólios, né? Enfim, tem várias ferramentas e estratégias para desenvolver isso, que podem ser incorporados aqui, né? Nessa estratégia maior da aprendizagem por obras, usar, por exemplo, essas ferramentas muito bonitas de Padlet, de portfólio, etc. Tá? Vocês vão estudar isso, tá? A questão do Padlet, por exemplo, do portfólio, etc., lá na disciplina de educação inovadora. Aí vocês vão trabalhar mais com tecnologias e tal, e aí vai ser bem interessante, vocês vão amar isso aí, tá? Eu sempre sou apaixonado pelo que o pessoal faz com isso. Incrível. Isso mesmo, Alberto. Muito boa colocação, né? Bom, com relação à avaliação, a gente vai pedir para vocês alguns quesitos de avaliação aqui que vocês planejem no plano de aula, né? Vocês pensando o que será avaliado, tá? Considerando as competências e objetivos de aprendizagem lá do item 1 do plano, os instrumentos os instrumentos de avaliação, né? Os critérios avaliativos, em quais momentos vai ocorrer o uso dos instrumentos. Então, são 4 itens de avaliação que tem a ver com o que a gente coloca para vocês lá no material didático sobre avaliação e que nós vamos abordar no próximo encontro, tá? Então, no próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Afinal de contas. O que é avaliação, como é que a gente faz, né? E é muito, muito interessante e bonito pensar sobre isso, que a gente pode melhorar muito as nossas avaliações, a forma como a gente avalia, a partir dessas reflexões e dessas ferramentas avaliativas também, tá bom, pessoal? Ok? Então, quais são os instrumentos de avaliação, né, o que principalmente trazer a diversidade de instrumentos avaliativos que devem ser utilizados em qualquer modalidade, especialmente na educação profissional, a importância dos critérios avaliativos, nós vamos discutir com vocês, né? Então, gente, olha só, sobre essa diversidade que o professor Jenny está falando, pensem, vocês colocaram aqui as fotografias, e aí a gente pensou, puxa, podia fazer um portfólio, né? Sem esquecer, vejam bem, pessoal, sem esquecer que a própria ação dos alunos, a própria observação direta, né? A gente fala, por exemplo, como método observação direta, a própria observação direta do professor com o aluno realizando a técnica é um
uma forma de avaliar. Sim. Então, é uma coisa que muitos professores da educação profissional têm dificuldade, às vezes, em perceber que isso já é uma forma de avaliar. Quer dizer, que sempre acha que, puxa, como na escola tem uma tradição que tem que ser uma prova escrita, que se não for, não é credível, não tem credibilidade como avaliação. Não, pessoal. O corte de legumes realizado pelo aluno em sala de aula, quando ele faz um prato depois, etc, etc. Exatamente, Ângela. Então, isso é uma forma de avaliar, é um método avaliativo, percebe? É claro que o professor ele pode, por exemplo, ter um instrumento avaliativo em que ele vai fazer os registros, pode ter as fotografias, etc., que vai ser um instrumento complementar. Ai, gente, eu já estou falando de avaliação, não era para fazer avaliação hoje, vamos parar com isso, tá? Vocês estão puxando, já estamos dando muito spoiler. Né, Gislene? Vamos deixar isso para a próxima, né? Sim, sim. Tá bom. Então, pessoal, já vi que não vai dar para falar muito sobre mediação, então a gente vai falar um pouco sobre, como vocês já vão começar a pensar na videocápsula, a gente quer passar para vocês, né, algumas dicas que vocês pediram. Lembra? Não sei se vocês lembram que vocês pediram na aula passada, algumas dicas de como fazer os vídeos, de que recursos e instrumentos usar. Tá? Então, só lembrar para vocês que lá na avaliação, na atividade 2, tá? Tem um enunciado, ok? E nesse enunciado aqui, vocês têm, olha aqui, ó, um linkzinho, tá? Acesse aqui dicas de como gravar e produzir vídeos, tá bom? Ou seja, tem todo um procedimento instrucional de como vocês devem realizar essa videocápsula. Tá bom, pessoal? Já lá dentro da atividade avaliação videocápsula. Perfeito. Então é isso. Então, vocês vão acessar um arquivinho que tem várias dicas aqui, bonitinhas colocadas. Mas a gente vai colocar mais algumas coisas complementares para vocês aqui, porque o mundo dá voltas, as tecnologias, as ferramentas tecnológicas, né, elas vão se multiplicando e a gente vai descobrindo coisas novas também, né? Então, olha só, uma das ferramentas que a gente usa muito, que eu uso muito para fazer videoaulas, por exemplo, é o Loom, tá? O Loom é muito prático, porque você pode fazer uma captura de tela, ao mesmo tempo que aparece a sua imagem, tá bom? Então, é uma das ferramentas bem bonitas. Tem um tutorial lá naquelas dicas, mas tem esse vídeo aqui também, que é um vídeo novo agora, que o nosso pessoal de tecnologias fez. A gente está colocando aqui para vocês o link, tá bom? O uso do Loom é muito legal, é muito prático para fazer videoaulas. Até eu consigo, para vocês terem uma noção. Então, não, professor Olivier é ninja. Quem consegue não, nada disso. Então, olha só, o que acontece com esse Loom aqui, ó? Ele funciona, pessoal, como uma extensão do Chrome. Então, vocês vão ter que instalar essa extensão do Chrome e ativar ele quando vocês tiverem o Chrome aberto. Então, tem que ser no Google Chrome, não adianta, tá bom? Tá legal, pessoal? Mas eu assisti o vídeo e ele tem um passo a passo que não tem erro. Até eu instalei o Loom aqui assistindo o vídeo assim que o professor Olivier colocou lá nos slides, gente. Exatamente. Então, vocês têm outra possibilidade, para quem fizer em dupla, uma das opções é também usar o Google Meet, tá? Que tem a opção de gravar, né? E que vocês podem fazer em duplas, né? E até com a tela como apresentação. Então, é bem simples, você tem nos 3 pontinhos, vocês têm a opção de gravar a reunião, tá bom? Então, essa é outra opção, outra dica, né? Vocês podem também, né, se vocês precisarem editar o vídeo, tá? Fazer uma edição no vídeo, lembrando o seguinte, tá? O Loom, ele tem uma ferramenta de edição. Ela é péssima, porque ela é muito demorada, eu acho, tá? Então, o que eu aconselho para vocês é, por exemplo, vocês têm no Windows
tem uma ferramenta que é o editor de vídeos. E essa ferramenta ela é muito intuitiva e muito tranquila de usar. É só vocês mexerem um pouquinho que vocês vão conseguir usar, tá bom? Tem um monte de tutoriais para usar esse negócio aí, tá? Eu já editei dezenas de vídeos com esse negócio, bem simples as minhas edições, tá? Bem simplesinhas. Mas você pode colocar título, pode juntar vídeo, pode fazer... Ah, Caroline, verdade, tá? Quem tem conta do IFSC consegue gravar pelo Meet, é verdade, tá? É basicamente como o Movie Maker, tá? Movie Maker também. Tem várias outras ferramentas de edição de vídeo, tá? Que o Alberto está colocando aqui. Não é só esse, tá? Esse é porque eu uso, então coloquei para vocês, tá? Tem uma ferramenta também que eu descobri essa semana passada, eu acho. Eu fiz uma formaçãozinha que se chama Geniali. Gente, é maravilhosa essa ferramenta, porque ela tem um monte de coisas gratuitas. Ah, Fernanda, você fez a formação? Legal, né, Fernanda? Eu amei aquilo ali também. Ah, tá, eu não fiz no sábado, foi no outro dia, mas muito legal essa ferramenta. E tem como fazer apresentação de vídeo aqui, preparar uma apresentação de vídeo. Muito, muito tranquilo de usar, muito simples, entre aspas, né? Intuitiva, vamos digamos, tá? Vou usar a palavra do momento, tá? Então, essa Geniali é só você criar uma conta ali e você tem várias possibilidades de uso, tá? Vocês podem escolher, exatamente, vocês podem escolher uma dessas opções, tá bom? Gente, repito, pode ser no próprio celular, vocês vão ver as dicas ali, tá? Pode ser no celular. Outra dica é, por exemplo, usar o YouTube do celular. O aplicativo, vocês vão, tem lá nessas dicas aqui, pessoal, são as mais simples, mais fáceis de usar, tá bom? Essas aqui, ó, que a gente colocou para vocês. Na ferramenta YouTube, no aplicativo do YouTube do celular, você pode gravar vídeos, tá? Deixa eu ver aqui. Então, ali tem como é que chama? Tem um tutorial para vocês aprenderem a gravar vídeos no YouTube também, tá bom? É interessante porque daí você já sobe no seu canal, tá? Só que vocês têm que instalar o aplicativo do YouTube. É bem legal isso, porque daí vocês podem só mandar o link para a gente, ok? Lembrando que vocês não são obrigados a colocar isso publicamente. Vocês podem colocar só para quem tem o link. Oi, Gis? Isso, só disponibilizar o link, não precisa deixar para que todos vejam. Exatamente, tá? É mais fácil, mais rápido, tudo, ok? Onde é que eu estou aqui? Me perdi. Blá, blá, blá. Você estava aí. Geniali. Olha, Geniali, além de poder fazer vídeos, vocês podem criar objetos interativos, é uma coisa linda, tá? Eu coloquei para vocês do Geniali um vídeo com as dicas, aquela formação que a Fernanda fez, que eu fiz, tá? Então, se vocês assistirem esse vídeo aqui do YouTube, vocês vão ver como usar essa ferramenta aqui. Tá? Então, vocês vão estar aprendendo umas coisas bem bacanas aqui, fazendo essa atividade, tá? Para terminar, pessoal, a gente gostaria de colocar algumas dicas justamente, tá? Sobre essa questão da videocápsula. Lembrando então, a videocápsula são os momentos iniciais de uma aula que vocês vão planejar. Então, vocês vão planejar pensando em fazer uma videocápsula introdutória e vocês vão fazer um pequeno roteiro, tá? Para não se perderem, para vocês saberem mais ou menos o que eu vou mostrar na imagem e o que eu vou falar, tá? Não precisa ser um roteiro de cinema, tipo fade in, close-up, não sei o que, não é nada disso. Um roteiro simples, vocês podem fazer 2 colunas, uma com o que aparece na imagem, o que é falado na outra coluna, por exemplo, tá? Um roteiro bem simplesinho.
mas façam um roteiro em duplas, pensando juntos as soluções que vocês fizerem em duplas, tá? E o roteiro vai ajudá-los na hora para que vocês não se percam, né? E daí não precisa que o vídeo tenha tantas edições, né? Então, a gente sempre faz um roteirinho, combina um roteirinho, quando nós fazemos os nossos vídeos em duplas, ou em trios, como é o caso dessa disciplina. Tá bom? Perfeito, Giz. Então, a gente gostaria que os dois aparecessem, tá? Seria o que a gente gostaria muito, tá? Que os dois docentes da dupla aparecessem no vídeo, seria o ideal. Então, seja fazendo, se vocês conseguem fazer no Meet, seja editando o vídeo. Se vocês tiverem muita dificuldade, pode ser com um só dos dois docentes, mas aí a gente gostaria que os dois participassem da idealização, do roteiro, que um ajudasse o outro a fazer melhorias, etc, etc, tá? Também pode ser individual. Se vocês preferirem, vocês podem fazer um plano de aula em duplas, mas fazer cada um a sua videocápsula, tá? Pode até ser muito interessante isso, para a gente ver como que cada um faria, né? Como que cada um se comporta ali, como cada um consegue fazer essa videocápsula. Muito interessante também, tá bom, pessoal? Então, se vocês acharem muito difícil fazer em duplas, o vídeo, os dois aparecendo junto na tela, podem fazer cada um separado. Pode ser individual, professora Gisilene? Pode. Pode. Estão perguntando quanto tempo é o vídeo, conforme está lá, né, nas nossas instruções, no máximo 2 minutos de duração. Tá? É uma videocápsula, a gente está chamando de videocápsula porque é justamente aquelas pílulas que são de 1 a 2 minutos, tá bom? Não ser uma coisa... Isso já dá bastante trabalho, tá? Claro que se você fizer aquele vídeo, oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre isso, blá, blá, blá. Aí, né, se for muito convencional, talvez seja muito fácil. Pílulas em gel, então vocês vão... aí você pode ser, tem que ser daquela pílula que dá um barato bom, tá, Eliette? Ok? Mais rápido, eu também. Então, Adriana, tem várias pílulas maravilhosas que os alunos fizeram, várias videocápsulas que os alunos fizeram no ano passado, tá? A gente pode pegar algumas e perguntar se a gente pode compartilhar com vocês. Pode ser? A gente não fez também, primeiro porque a gente esqueceu. Segundo, porque a gente não quer bloquear a criatividade de vocês, tá? Mas tem algumas que são muito criativas. Então, vamos fazer uma... Gislene, vamos fazer uma seleção ali de 2 ou 3 bem legais para eles? Sim, pode ser. Até para não engessar vocês, porque assim, ó, há toda orientação na sala do Moodle, né, sobre a videocápsula. E agora, nessa aula em especial, a gente fez questão de destrinchar mesmo esse momento inicial, que é o que vocês farão na videocápsula, né, Olivier? Então, por isso que a gente até não pensou em fazer uma videocápsula para deixar de exemplo de vocês, porque a nossa intenção era trazer vocês para essa aula mostrando o quão importante é esse momento inicial, né? E ela se constitui também numa atividade avaliativa dessa disciplina. Então, a gente considerou que com esses subsídios seriam suficientes. Mas a gente pode implementar aí um pouco mais. Podemos. Vocês viram, por exemplo, né, que nesse momento introdutório aí da aula, alguns tiveram umas ideias muito originais, né? De começar mostrando imagens de diferentes cortes, assim, né? Ou de mostrar um prato pronto. Começar com uma coisa impactante para o aluno, né? Que a Gisele falou, né? Que a gente tentou fazer isso com vocês. Então, vejam que sempre existem
coisas talvez mais criativas do que o tradicional, digamos assim, né? Então, explorem isso. Gente, não tem problema ser de formações distintas, tá? Não precisa ser da mesma formação. Pode ser que, sendo a mesma formação, seja mais fácil, tá, Ângela? Pode facilitar, mas não é obrigatório, ok? Podem misturar as formações, não tem problema. E também não é obrigatório que tenha 2 minutos. É no máximo 2 minutos. Não, a gente não pede que passe de 2 minutos, né? Ultrapasse os 2 minutos. Mas também não é neuroticamente cronometrado. Vocês só vão ter validado se tiver 2 minutos. Ah, pode ter menos. Eu acho que tempo mínimo, 58 segundos, tá? 58 segundos. Senão, daí já fica muito pouco, né? A não ser que você consiga fazer uma coisa tão criativa, mas tão criativa, tão legal, né? Tem gente que consegue, tá? Tem gente que consegue. Tá bom? Eu acho que era isso, né, Giz? Sim. Ah, não, me lembrei, mentira. Só um recado, não sei se vocês viram a nossa mensagem, que para quem não teve oportunidade de realizar a atividade 1, nós abrimos o período de recuperação conforme o regulamento didático pedagógico do IFSC. Então, vocês terão, para quem não fez, né, quem já fez, está tranquilo, até dia 5/9, que é um período de recuperação para a atividade avaliativa 1, ok? Se não fez, corre lá depois e faça. Aproveita. Pessoal, a gente já passou um pouquinho do horário. Daqui a pouco as professoras Márcia e Mari já estarão na área. Vocês têm lá, Ângela, vocês têm as orientações ali no enunciado, vocês vão ver que tipo de curso a gente quer, tá bom? Eu prefiro falar em curso de formação profissional, curso técnico, tá bom? Do que curso profissionalizante. Eu gosto mais dessa expressão que... As nossas amigas já entraram, Olivia, elas estão dizendo que já estamos aqui. Oi, Mari, oi, Márcia. Tudo bem, queridas? Gente, vocês são um perigo, hein? A gente não está vendo o tempo passar nessas aulas. Verdade, misericórdia. Né? Então tá super jóia. A participação de vocês hoje foi incrível. Verdade. Obrigada, gente. Mari e Márcia. Mari e Márcia, elas estão quentíssimos hoje no teclado. Nossa, estão a todas. Pode aproveitar, dá-lhe. Então tá, gente. Professora Oliveira, obrigada pela parceria. Como sempre, é muito bom compartilhar contigo a docência. Igualmente. Obrigada, queridos estudantes, queridas, pela participação. Vocês são ótimos. Professora Mari, professora Márcia, um grande beijo com saudades, muitas saudades. Prova surpresa hoje, isso é ótimo. Ai, muito bom, Márcia. Agora estão com vocês os alunos, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Acho que agora a gente vai encerrar a gravação desse momento, né? Sim, Oliver. Ah, tá isso. A Gislene já está atenta ali, isso. Gislene. Obrigada. Obrigado, Ismael. Boa aula para vocês todos aí, continuando aqui com as maravilhosas Márcia e Mari. Obrigado, viu? Obrigado, Gislene. Obrigada também, Olivier. Beijo, gente. Beijo.